pessoal, esperamos que estejam todos bem. Hoje vamos falar um pouco sobre alguns aspectos importantes para se iniciar a criação de abelhas sem ferrão. Inicialmente, então, a gente deve identificar qual que é o objetivo dessa criação, podendo ser para hobby, ensino e pesquisa, comercialização dos produtos, polinização e também para a preservação dessas espécies de abelhas nativas sem ferrão. Além disso, caso se deseje comercializar os produtos, deve-se verificar qual espécie de abelha sem ferrão produz em maior quantidade o produto que se deseja comercializar. Caso o produto escolhido seja o mel, também deve-se levar em consideração a aceitação desse mel por parte do consumidor. Vale lembrar que a criação racional de abelha sem ferrão, ela demanda pouco espaço para ser criada e pode ser criada tanto no meio rural quanto no meio urbano, além de demandar um baixo investimento inicial, podendo ser utilizado inclusive os materiais recicláveis, como garrafa PET para elaborar caixas iscas, por exemplo. No momento da escolha da espécie ou das espécies a serem criadas, deve-se dar preferência para criar espécies que são nativas do local de criação, de instalação do meliponário, já que as abelhas sem ferrão elas são muito adaptadas às condições ecológicas do local, tendo uma forte dependência do local em que vivem, o que está intimamente relacionado com os recursos florais que existem nas diferentes regiões e os climas dessas diferentes regiões. Além disso, também devemos selecionar abelhas que possuam características adequadas para a criação extensiva de modo racional. Devendo-se, então, atentar nesse sentido a alguns critérios, como os hábitos de nidificação dessas espécies. No caso de espécies que vivem associadas a ninhos de outros animais, que fazem ninhos expostos ou subterrâneos, essas espécies elas são mais difíceis de serem criadas, então são aspectos que a gente deve prestar atenção. Outro fator são espécies que possuem hábitos indesejados, como espécies que coletam excretas de animais para usar nas construções dos ninhos, ou que coletam suor e secreções das carcaças. Então, esses são alguns fatores que são indesejáveis caso vá se comercializar os produtos, né? A agressividade da espécie de abelha sem ferrão também deve ser levada em conta, pois mesmo que elas não apresentem ferrão, elas possuem outras formas de defesa, como se enrolar nos cabelos, depositar substâncias e secreções na pele que podem irritar a nossa pele e também gerar queimaduras. Então, esse excesso de agressividade pode também vir a dificultar no momento do manejo das abelhas. Caso o intuito da criação seja a polinização, deve-se atentar também à capacidade de polinização dessas espécies. E caso se tenha uma cultura específica que se deseja polinizar, deve-se também verificar se essa espécie ela poliniza essa cultura. Por exemplo, eu tenho uma criação de moranguinho, eu vou procurar espécies que polinizem o moranguinho para então colocar no meu meliponário. Bom, então agora nós vamos apresentar as principais espécies de ocorrência no Rio Grande do Sul e os seus potenciais produtivos. Aqui nessa tabela a gente vai ter o nome comum dessas espécies, o nome científico, os principais locais de ocorrência no Rio Grande do Sul, o potencial e algumas imagens representativas da espécie. Primeiramente, então, a mirim broriana e a mirim mosquito, assim como a mirim emerina, possuem um potencial voltado para a produção de própolis e polinização. A mirim guaçu e a mirim saiqui também possuem um potencial voltado para própolis e polinização. A mirim nigriceps possui potencial voltado para a polinização de hortícolas. A mirim mosquito possui potencial para a polinização. A bieira ou mirim de chão possui potencial voltado para a produção de mel e para a polinização. A iraí ou jataí preta e a jataí da terra ou mirim sem brilho também são voltadas para a polinização. A jataí ou alemãozinha possui potencial voltado para a produção de mel, própolis e polinização. A tubuna, produção de mel e polinização. A canudo e a manduri, mel e polinização. E, por fim, a mandaçaia também, mel e polinização. Então, seria isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até o próximo vídeo.